Eu já falei para Thalita, mas eu amo vir pregar quando ela canta. Eu não sou puxa-saco, tá, gente? Eu amo todo mundo, mas eu falo que ela tem a graça de Deus para louvar, né? Ela se entrega mesmo, né? E ela é muito usada por Deus. A pastora ama você. 1 Samuel e também 1 Lucas 18:14. Aqui, vamos lá. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha, o que ele será? Exaltado. 1 Samuel fala assim: havia um homem que morava em Ramataim e era descendente da família de das montanhas de Efraim. Seu nome era Elcana. O parentesco dele com os de Efraim era por parte do seu pai, Jeroão, seu avô Eliú e seu bisavô Tou. Ele tinha 2 mulheres. A primeira se chamava Ana, a outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Todo ano, esse homem, ele viajava até Ziló para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos exércitos, de anjos. E Eli, um dos seus filhos, Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdote do Eterno. Eucana oferecia sacrifício e servia a refeição sagrada à sua mulher Penina e seus filhos, mas sempre dava uma porção generosa para Ana, porque amava muito, e pelo fato do Eterno não ter dado filhos a ela, a sua rival a provocava sem dó, irritando e sempre lembrando de que o Eterno deixara sem filhos. Isso acontecia todos os anos. Olha só, imagine todos os anos. Sempre que a família ia ao santuário do Eterno, Ana sabia que seria provocada. Ela chorava e até perdia o apetite. Certa vez, Eucana, seu marido, perguntou: Ana, por que sempre chora e por que não come? Por que estás tão triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Naquele dia, depois de comer, Ana recompôs e de mansinho escapou para o santuário, e o sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira e à entrada do santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno, desconsolada, ela chorava. Então ela fez um voto: ó Senhor dos exércitos, se atentares para o meu sofrimento e deixares de me ignorar e agires ao meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. E eu separarei para uma vida santa em disciplina. Enquanto ela orava ao Eterno, Eli observava atentamente. Ana orava em silêncio com o coração, e seus lábios se mexiam, mas não saía algum som da sua boca. Ele pensou que ela estivesse embriagada, por isso se aproximou dela e perguntou: você está bêbada? Até quando vai ficar assim? Larga esse vício, mulher. E Ana respondeu: não, Senhor, estou com o coração partido. Não andei bebendo e não bebi vinho e nem qualquer outra bebida forte. Estou apenas abrindo o meu coração para o Senhor. Não pense que eu sou mulher sem moral. Estou desesperada. Sofro muito e por isso estou aqui há tanto tempo. E
ele disse, vai em paz e que teu Deus de Israel atenda ao teu pedido. E ela pediu, pense sempre bem de mim. E depois disso voltou para junto do marido e comeu com apetite e agora estava radiante. Eles se levantaram bem cedo, adoraram ao Eterno e retornaram para Ramã. Eucana teve relações com Ana e o Eterno lembrou-se do seu pedido. Amém? Fecha os teus olhos. O maravilhoso Deus eterno, Pai, querido, amado, santo. Senhor, eu me coloco essa manhã, Senhor Deus, para que o Senhor use a minha vida com autoridade e sabedoria. Eu me declaro total dependência diante de Ti, diante do Teu Espírito Santo, que eu me cale, que Teu Espírito use a minha boca, a minha vida, para ser, Senhor Deus, um canal de bênção para cada um que está aqui essa manhã e veio ouvir a Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, ela é cura. Pai, que cada pessoa que passar por aqui e ouvir o som da minha voz, que seja tocado pela Tua palavra em nome de Jesus essa manhã. Ah, Deus, Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo saia daqui curado, transformado, vivendo debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com o tema Desmontados pela Graça. Nós aprendemos em uma vida de religiosidade. Nós nascemos em berços cristãos, outros não, mas nós sempre ouvimos ou aprendemos que Deus ele castiga, que Deus é tirano, que Deus é isso, que Deus não sei o quê, e crescemos debaixo disso. É verdade ou não é? Quem aqui já não ouviu? Olha, se você não for para a igreja, Deus vai te castigar. Você vai para o inferno, você não vai para o céu. Ah, se você fizer isso, olha, isso vai acontecer com você. Eu fui criada em um lar evangélico. E eu me lembro desde pequena que quando eu não ia, às vezes não fazia alguma birra, a minha mãe olhava e dizia, olha, se tu não for para a igreja hoje, tu sabe o que vai acontecer contigo. E a gente foi criado debaixo de um medo. Que Deus era um terrorista. Se fizesse alguma coisa, principalmente quando dava, sabe, trovoada, relâmpago, meu Deus, tu olhava para o céu e tu já morria de medo. Porque nós fomos criados com esse tabu. Só que um dia, nós fomos desmontados pela graça de Deus. E nós aprendemos que Ele é amor, que Ele não nos olha por nosso pecado, mas Ele olha para nós com olhos de amor, que Ele não aponta o nosso erro, que Ele não nos julga, mas todos os dias Ele olha para nós e Ele diz que nos ama, que nós somos importantes para Ele. Amém? Eu quero ministrar algo para você. É a graça que tira da humilhação. Quem aqui já foi humilhado uma vez? Pode levantar a mão, gente. Não tenha vergonha. Muitos de nós já fomos humilhados. Às vezes humilhados dentro da nossa própria casa. Às vezes no nosso trabalho. Às vezes por um colega, por um amigo, uma amiga. De alguma forma, nós somos humilhados. Nessa passagem, Ana, ela nos ensina que a graça de Deus, ela nos encontra justamente quando paramos de tentar lutar sozinho e nos humilhamos diante de Deus. Essa passagem, ela nos ensina muitas coisas sobre Ana. Absolutamente muitas coisas. E eu amo muito essa passagem de Ana porque ela nos mostra o grande amor de Deus para com a vida de Ana. Pensa comigo, o quanto essa mulher ela não foi humilhada.
Ela foi muito humilhada. Primeiro, durante muitos anos, Ana foi humilhada. Em primeiro lugar, o marido, ele tinha outra mulher e essa mulher, ela tinha filhos. A primeira humilhação dela. Naquela época, ele podia ter. Mas mesmo assim, olha, eu mesmo já sou difícil. Imagina tu ter que competir com outra. Pensa. Às vezes tem alguma coisa em você que a outra tem algo melhor. Então pensa a humilhação que essa mulher passava. Todos os dias o marido, né? Tinha outra também. E a outra, ela tinha filhos. E Ana não podia ter. Segundo lugar, ela era estéril. Tentava engravidar e nunca conseguia. Ela passou anos pedindo ao Senhor. Mas de repente, ela tentou engravidar e queria ter um filho, porque ela já não aguentava mais ser humilhada. Pode ser que ela subia todos os anos e ela dizia, Senhor, tu tem que me dar um filho. Eu já não aguento mais a Penina puxando o meu tapete. Senhor, o Senhor tem que me dar um filho para que eu mostre para essa mulher, para que eu mostre para o povo, para que eu mostre para não sei o quê, que eu posso ter filho. E olha a situação. Em terceiro, ela já não bastasse tudo isso, né? A outra ainda vivia todo ano jogando na cara dela que ela era estéril, que ela não conseguia ter filho, que ela era isso, que ela era aquilo. Olha a humilhação todos os dias, todos os anos, quando ela subia para o santuário do Senhor para, né, pedir, ela era humilhada. Tá vendo? Tu é estéril. Tá vendo? Tu não pode ter filho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Quantas vezes as pessoas já não disseram para você, olha, você não vai dar certo. Você é um filho problemático, né? Você é uma filha problemática. O que estás fazendo aqui? Ah, vai tentar surfar? Tu não vai conseguir surfar, tu não vai dar nada. Quantas coisas você já não ouviu das pessoas ao seu respeito? Quantas coisas as pessoas não falaram para você, coisas que você não queria ouvir? A exaltação divina, ela não é uma resposta automática ao nosso sofrimento, mas sim o resultado de um coração que escolheu se humilhar diante de Deus em vez de revidar as ofensas dos outros. Ela podia revidar ou não podia? Ela podia. Ela estava sendo humilhada. Mas a Bíblia não conta que nenhuma vez Ana humilhou Penina. A Bíblia não conta e nem fala uma vez que ela brigou, que ela saiu no tapa, que ela... Não, a Bíblia não fala isso. Sabe qual é o ponto-chave aqui? Ana, ela não orou para que Penina mudasse ou fosse punida ou até morresse, mas ela focou no seu próprio anseio e na sua busca ao Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes sai da nossa boca diversas palavras. Mas muitas vezes a gente não é capaz de orar. Muitas vezes a gente reclama. Muitas vezes a gente murmura. Muitas vezes a gente fala tantas e tantas situações e tantas coisas
Mas a gente se esquece de entregar para aquele que pode todas as coisas na nossa vida. Nós precisamos entender algo. A graça de Deus, ela não nos isenta de sofrer, mas nos sustenta nele. Muitas vezes a humilhação, ela é o processo necessário para gerar a virtude da humildade, que é a porta para a entrada da honra. Amém? Deus não vai isentar você de sofrer. Você vai sofrer. Deus não vai isentar de você de passar por problema. Você vai passar por problema. Você vai ter dificuldade. Quem aqui já não passou, meu Deus, por uma situação difícil na sua vida? Que você achou que você não ia aguentar aquilo você disse, Senhor, tem misericórdia. Todos nós. E todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem que matar um gigante. O gigante do orgulho, o gigante da ansiedade, o gigante dos problemas. É gigante para não acabar mais. Todos os dias. Ele não disse que ele ia nos isentar de problemas. Mas em tudo que nós passamos, ele está conosco. A diferença é que quando a gente crê e confia e entrega a Ele e descansa nele, Ele começa a agir. E quando a gente começa a ter ansiedade, preocupação, a nossa mente começa a pensar como é que a gente vai fazer, como é que eu vou pagar essa conta amanhã, como é que eu vou fazer isso amanhã, como é que eu vou conseguir esse ano, como é que eu vou passar por isso, Deus começa a ficar parado. Porque você começa a trabalhar no seu braço forte, na sua própria vontade. E não na vontade de Deus. Essa é a diferença. Agora, quando você descansa, você diz, Senhor, olha, eu tenho que pagar isso, eu tenho esse problema, eu tenho essa enfermidade aqui. Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Deus diz, espera aí. Você só tem que descansar. Essa peleja, esse problema, eu vou pelejar por você. Eu vou lutar por você. Eu sou o seu advogado. Eu sou o teu médico. Eu sou aquele que soluciona todos os teus problemas. E não há nada na sua vida que eu não saiba e que eu não possa fazer. Olha só, Moisés, ele era gago. José, ele era escravo. Davi era um improvável. E Ana era estéril. Deus, ele usa quem está disposto e não quem o mundo acha que é preparado. Deus usa quem está disposto e não o que o mundo acha que está preparado. O mundo vai te dizer diversas coisas, o mundo vai abrir muitas portas para você, mas nem todas portas que se abrem são de Deus. O importante é você saber que Deus está no controle de todas as coisas na sua vida, no meio de qualquer humilhação. Não sei que tipo de humilhação você está passando ou passou, mas acabou. É tempo de graça de Deus na tua vida. É tempo de você saber que Deus está no controle de todas as coisas. No meio da humilhação, do problema, o que Ana fez? Ela transformou aquela angústia por ser estéril em uma oração profunda. Ela não ficou choramingando, mas ela decidiu mudar e entregar para Deus aquela situação. A Bíblia fala que
ela foi para o altar de Deus e ali ela se desmanchou no altar ao ponto de Eli achar que ela estava bêbada. Então pensa como aquela mulher estava orando. Fala que ela não saía palavras, mas ela se expressava com seus lábios. Então ela se desmanchou mesmo. Quem um dia já não fez isso? Quem um dia já não trancou a porta do seu quarto, foi lá e chorou, até não aguentar mais, de tanta dor que sentia. Todos nós. Mas aí está o segredo. Ela se humilhou para ele. Quem ora e busca Deus de todo o coração, como Ana fez, expressa seu coração humilde e quebrantado ao Senhor. 1 Pedro 5, 6, 7. Bota para mim. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É Ele que vai te exaltar. É Ele que vai te abençoar. É Ele que vai fazer todas as coisas mudarem na sua vida. É Ele que está no controle absolutamente de tudo na tua vida. Sabe qual é o nosso grande problema? É que deixamos sair muitas vezes absolutamente tudo que é palavra da nossa boca, menos a oração. Abrimos o nosso coração para muita gente, menos para Deus. Fala para o teu amigo, fala para a tua mãe, fala para o teu pai, fala para o teu vizinho, fala para a tua melhor amiga, mas não fala para Deus. Todo mundo sabe do teu problema, menos Deus. Às vezes as pessoas olham, ela está passando por isso. Sabe o que está acontecendo com ela? Porque todo mundo sabe. Mas a única pessoa que deveria saber da tua boca, porque ele sabe todas as coisas, a única pessoa que deveria escutar da sua boca era Deus. Quando a Bíblia diz que a gente abra o nosso quarto e a gente vai para o nosso quarto, tranca a porta, fecha a porta e tenha uma comunhão com Deus, Deus está falando para você, olha, deixa o teu problema lá para trás. Tranca a porta e vai para um lugar de intimidade. Porque o nosso quarto é lugar de intimidade. E ali, tenha um momento comigo. E só saia desse quarto quando você sentir a paz que excede a todo entendimento. Quantas vezes eu fiz isso? Tinha muitas vezes que eu só saía de lá quando eu já não aguentava mais orar. Mas quando eu saí, eu senti uma paz que não tem explicação, porque essa é a paz de Deus, que excede a todo entendimento, mas que nos tranquiliza. Eu sou uma pessoa muito agitada. O pessoal me conhece quando a gente faz reunião da diretoria. Ele já sabe que eu não vou aguentar ficar sentada. Às vezes eu nem gosto de vir na reunião porque eu não gosto de ficar sentada. Porque eu sou tão agoniada de ficar sentada. Porque eu sou muito elétrica, muito agitada. Mas eu só tenho paz com Deus. Quando eu oro, quando eu prego. Eu já vim muitas vezes pregar de a minha cabeça está explodindo. Eu já vim muitas vezes pregar de eu estar doente. E aqui em cima eu não senti absolutamente nada.
Porque no altar a gente tem cura. Ana sabia disso. Ela sabia que no altar de Deus ela ia ser curada. Ela sabia que quando ela dissesse para Deus: Senhor, eu entrego a Ti o meu problema, a minha dificuldade, a minha ansiedade. Até agora eu tentei, mas agora eu estou dizendo para Ti, Senhor, toma nas Tuas mãos. Sabe o que está faltando? Mais entrega. Aprender a descansar e entender que é Ele sempre que cuida de tudo em nossa vida. O que eu mais gosto na história de Ana é que antes mesmo de receber o milagre, ela já entregou. Pensa comigo. Qual a pessoa na sua sã consciência que anos e anos desejava estar grávida, desejava ter um filho, entrega esse filho para Deus? Ela pediu para Deus um filho. Como é que ela entrega um filho para Deus? Isso é loucura? É completamente louco. E depois, pior ainda, você pega a criança, você amamenta a criança durante muito tempo, até a criança crescer, tiver já não está mais tanto na sua dependência de mamar. E ela vai e entrega a criança, que ela passou uns anos com a criança. Sabe o que Ana reconheceu? Que tudo o que temos, inclusive nossos maiores sonhos, eles pertencem a Deus. Ana entendeu que tudo na vida dela não era dela, era de Deus. Você sabe por que eu não perdi o meu filho quando ele tinha 4 meses e morreu no meu colo? Porque eu já tinha entregado ele antes mesmo dele nascer. Ele não era meu, ele era de Deus. E Deus não ia levar ele. Essa é a diferença de quando a gente entrega tudo para Deus. A nossa casa, o nosso trabalho, os nossos filhos, os nossos pertences não são nossos, são dele. Não tem pessoa melhor nesse mundo para cuidar da tua vida. A Bíblia diz que nenhum cabelo sai da minha cabeça sem a permissão, sem que ele saiba. Ele sabe absolutamente tudo da tua vida. Ele sabe tudo que está no teu coração, teus desejos, teus anseios, tuas preocupações, teus pensamentos. Ele tem cuidado de você diariamente na sua vida. A minha mãe, ela está com 92 anos. Eu sempre falo isso aqui. 92. Minha mãe, ela foi sempre e sempre será uma mulher de Deus. Quando eu olho para ela e eu lembro tudo que ela já fez por mim. Não só amor, porque ela tinha 8 filhos, mas ela sabia distribuir o amor. O maior presente que a minha mãe me deu foi a palavra de Deus. O maior presente que a minha mãe me deu foi ter me levado todos os dias para a igreja, mesmo quando eu não queria. O maior presente que a minha mãe me deu foi, às vezes, quando eu fui para o mundo, ela gastou dias e dias orando por mim, para que Deus me cuidasse, para que Deus me protegesse, para que Deus me livrasse, para que hoje eu pudesse estar aqui e ser quem eu sou em Deus. Não tem amor maior do que uma mãe. Eu já apanhei muito da minha mãe. Eu não apanhei pouco, eu apanhei muito, muito mesmo.
Porque vocês hoje é molezinha, né? Se bate, você vai preso. Mas naquela época não tinha isso. A mãe batia, era cinta, era chinelo, né? Não tinha havaiana naquela época, mas era de tudo. Os chinelos eram mais fortes, mais resistentes, mais pesados. Era aquela florzinha que ficava, sabe, que tinha um ferrinho. Era tudo isso. Porque também eu aprontava quando eu era pequena. E eu sabia disso. Mas eu apanhava. Eu apanhava tanto que depois eu comecei a tentar descobrir coisas para fazer para que ela começasse a rir e não me batesse mais. Aí eu tinha um irmão, porque é uma escadinha, né? Lá. E aí tem esse meu irmão e depois vem eu. O infeliz, todas as vezes que a minha mãe ia bater na gente, eu me escondia debaixo da cama, porque aí a mãe, tadinha, ela não ia conseguir, sabe, lá pegar para ir debaixo da cama. O abençoado levantava a cama para ela me bater. Mas eu amo incondicionalmente a minha mãe. Porque eu sei que tudo que ela fez por mim tem um motivo. Tem um motivo. Tudo o que Deus faz por você tem um motivo. Absolutamente tudo. Deus te ama incondicionalmente. E você sabe o que aconteceu com Ana? Deus, ele não apenas atendeu ao seu pedido, mas ele a honrou publicamente, mostrando que sua graça sempre nos leva a propósito maior. A graça de Deus, ela sempre vai te levar a propósitos maior. E qual foi, pastora, esse propósito de Deus na vida de Ana? A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles eram terríveis. Ao ponto de quando as pessoas iam levar as ofertas, eles comiam, eles roubavam. E eles faziam, gente, na casa de Deus. Então pensa nos dois terríveis. Hófni e Finéias. Pensa. E Eli, como sacerdote, como homem de Deus, ele ia ali, dava uma bronquinha, mas ele não tomava uma atitude como o sacerdote. E os filhos continuavam aprontando, as pessoas reclamando, falando, sabe? Ameaçavam as pessoas, se não desse a oferta para eles. Então, Deus, ele precisava de um sacerdote, de um homem fiel a ele, de um homem de Deus, de um homem temente a ele. E olha que interessante. Ana, ela deu o que Deus precisava. Deu ou não deu? Ela deu o seu filho. Ela entregou, antes mesmo de engravidar, antes mesmo dessa semente gerar nela, ela já tinha com a sua boca determinado que esse filho seria de Deus. Então ela entregou. E sabe o que Deus deu a ela? Hã? Quem sabe? Não sabe, Thalita? Deus deu a ela mais 5 filhos. Olha como Deus, ele é... Deus é perspicaz, ele é absolutamente inexplicável. 5 representa o número da graça. Como é que é o significado de Ana? Graça, graciosa, mulher que tem muita graça de Deus. Então, 5 é o número da graça. Ela teve 5 filhos depois, sem contar com Samuel. Da bondade e do favor imerecido de Deus. Sabe o que isso mostra? A ação de Deus quando nós mostramos incapazes. Graça sobre graça é o que Ana viveu
e o que você vai viver essa manhã em nome de Jesus Cristo. Eu poderia ficar aqui falando inúmeros do que Deus ele fala através de números. Só que a única coisa que você precisa atentar essa manhã é que um dia você foi desmontado pela graça de Deus. E que hoje você vive a graça de Deus sobre a tua vida. Você vive o favor de Deus, porque você não merecia. Mas mesmo assim Ele te ama. Mesmo assim Ele te abençoa. Mesmo assim Ele está com você. Mesmo assim Ele luta diariamente por você. Isso é amor. Eu poderia pegar várias mulheres na Bíblia do que Deus fez através desse amor. Joquebede. Imagine uma mãe gerou um filho, esse filho homem, e eles queriam matar tudo que era linhagem homem. Aí o que ela fez? Ela pegou o filho, botou num cesto, arrumou e colocou lá perto do rio. Qual a mãe faria isso? Me diga. Qual a mãe que vai largar o filho? Tem umas mães que... Misericórdia, mas não é mãe, né? Porque uma pessoa que deixa o seu filho numa lata de lixo, isso não é mãe. Uma mãe mesmo, ela jamais faria isso com o seu filho. E ela simplesmente colocou. Por quê? Porque ela confiava no Deus que ela servia totalmente. Aí a história conta que a filha de Faraó foi lá, viu o neném, se apaixonou, pegou o neném e ainda por cima, olha que Deus é esse, pegou a própria mãe da criança para quê? Qual o Deus que faz isso? O Deus que te ama, o Deus que se preocupa contigo, o Deus que se preocupava com aquela mulher. Só que Deus tinha um propósito também. Deus tinha um propósito com Ana, que foi trazer Samuel para fazer uma limpa naquele templo e usar a vida dele. Deus teve um propósito com Moisés também. Qual foi o propósito de Deus com Moisés? Livrar o povo dele. Você já parou para pensar como Deus trabalha com propósito? Para tudo ele tem um propósito. Deus tem um propósito para você aqui essa manhã. Amém? E eu quero que você feche os seus olhos. Deus tem propósito. Deus tem graça. Deus tem amor. Eu não sei o que você está passando ou o que você passou. Eu não sei se você foi humilhado de alguma forma que você não consegue ser curado, não consegue. Você tenta e diz para Deus, Deus me ajuda, mas eu não consigo. Essa manhã Deus está falando para você. Hoje é dia do teu milagre. Hoje é dia da tua cura. Eu vou arrancar isso do teu coração. Eu vou tirar com as minhas próprias mãos essa humilhação que você passou. E você não vai mais olhar para o teu passado, mas vai olhar para o meu presente, aquilo que eu vou fazer com você, porque eu ainda não terminei a minha obra na tua vida. Eu ainda vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar. Você vai ser usado nas minhas mãos. O que o homem fez, eu vou fazer muito maior ainda na tua vida. Ei, Deus, fala, Senhor. Deus tem propósito
propósitos aqui essa manhã. De repente você passou por uma humilhação de abandono. Você foi abandonada, Deus está falando. Te humilharam, te trocaram. Mas Deus está falando para você essa manhã: o que eu vou construir na sua vida vai ser muito melhor do que você viveu. Ei, alabá, no maior exere calabaralabá. Ah, Deus está curando. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.